Romanos capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo de número 14. O tema da nossa mensagem, a vida no Espírito Santo. Esse é o tema da nossa mensagem, a vida no Espírito Santo. Hoje, a segunda parte dessa mensagem. A primeira parte nós pregamos na semana passada. A vida no Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 14. Diz assim o texto sagrado: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, clamamos a presença e o agir do Teu Espírito aqui em nosso meio. Temos clamado por isso, Senhor, durante a semana. No início desse culto, Senhor, nós oramos por isso e agora, Pai, mais uma vez, pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja agindo aqui, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor faça cumprir em nós o santo propósito do Pai. Espírito Santo, que o Senhor retire de nós toda a reserva, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e haja trazendo transformação. Que essa vida no Espírito, da qual vamos falar nessa noite, seja uma realidade para a Tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o tema central dessa epístola é o tema da justificação por meio da fé em Jesus Cristo, perante o tribunal de Deus. Todos aqueles que foram justificados, e ser justificado é ser declarado justo, todos aqueles que foram justificados estão salvos, e para eles não há mais condenação. Quando nós olhamos ali para o capítulo 8, versículo de número 1, o apóstolo Paulo diz: agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, você pode ter essa certeza e essa segurança de que para você não haverá mais condenação, porque a palavra de Deus não pode falhar. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas como posso saber se estou justificado? O apóstolo Paulo nos diz aqui em Romanos capítulo 8, que todos aqueles que foram justificados receberam o Espírito Santo de Deus. Como eu posso saber que eu recebi o Espírito Santo? O Espírito Santo, meus irmãos, nós vimos na semana passada. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, Ele muda a nossa maneira de andar, Ele muda a nossa maneira de viver. Amém, igreja? Passamos a ser novas criaturas. Em segundo lugar, aquele que recebeu o Espírito Santo
tem os seus desejos transformados, tem a sua inclinação transformada. Porque antes desejávamos as coisas da carne, mas agora desejamos as coisas do Espírito. Em terceiro lugar, aquele que recebeu o Espírito Santo é vivificado. Ou seja, nos tornamos vivos para Deus. Antes estávamos mortos, mas agora estamos vivos para Deus. Em quarto lugar, aqueles que receberam o Espírito Santo receberam também poder para mortificar os feitos pecaminosos do corpo. Foi isso que nós vimos na semana passada. E fomos levados a um autoexame para saber se de fato temos vivido no Espírito Santo, para saber se o Espírito Santo está de fato em nós. Na mensagem de hoje, meus irmãos, nós daremos continuidade a esse autoexame. E depois faremos um autoexame final. Então, meus irmãos, continuando, o Espírito Santo, habitando nos crentes justificados, é o nosso guia. Amém, igreja? Paulo nos diz aqui que o Espírito Santo, ele habita em todos os crentes justificados. E o Espírito Santo, ele é o guia de todos aqueles que foram justificados. Hoje nós temos, na modernidade, o GPS. Mas antigamente a gente não tinha o GPS, né? Era o guia 4 rodas. Eu confesso, meus irmãos, que eu fui algumas vezes para São Paulo com guia 4 rodas e nunca me perdi. Com o GPS eu me perdi. Mas, queridos irmãos, quem nos guia, quem nos mostra o caminho, é o Espírito Santo. Se você é um crente justificado, o Espírito Santo é o seu guia. Veja o versículo de número 14, Paulo diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ler juntos? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meus irmãos, como eu posso ter a certeza de que sou filho de Deus? É porque eu tenho o Espírito Santo. E Ele é o meu guia. O Espírito Santo, Ele me direciona. O Espírito Santo é aquele que conduz os crentes justificados. Ele dirige os crentes justificados. Ele leva os crentes justificados. E uma pergunta que alguém pode fazer é: para onde o Espírito Santo nos guia? O Espírito Santo, meus irmãos, ele nos guia até Jesus, para que o reconheçamos como o único Senhor e Salvador. Amém, igreja? Todo aquele que tem o Espírito Santo tem Jesus como único Senhor e Salvador. O Espírito Santo, ele nos leva sempre para as Escrituras. O Espírito Santo nos leva sempre para a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra do Espírito Santo. Tem muitas pessoas aí que dizem que tem um Espírito, mas não conhecem nada das Escrituras. Meus irmãos, essas pessoas não têm o Espírito. Porque aqueles que têm o Espírito Santo são levados para a palavra, se alimentam da palavra, se fortalecem da palavra, pregam a palavra, vivem a palavra está em seus corações, porque o Espírito Santo nos guia para a palavra. O Espírito Santo, meus irmãos, nos leva sempre também a cumprirmos a lei de Deus. Não é essa a promessa de Ezequiel? Ezequiel diz que o Senhor, Ele vai tirar o coração de pedra, vai colocar o coração de carne, vai colocar em nós o seu Espírito e vai fazer com que cumpramos toda a lei do Senhor. Então, se você tem o Espírito Santo, você é guiado pelo Espírito até Cristo, você é guiado pelo Espírito às Escrituras, você é guiado pelo Espírito a cumprir toda a lei, a cumprir toda a vontade de Deus. O contrário disso, meus irmãos, mostra que as pessoas estão ainda na carne, não estão no Espírito. Acho interessante que muitos hoje estão em busca de emocionalismo, de sensações. Não que não possamos, meus irmãos, nos emocionar ou sentir, mas o Espírito Santo sempre nos leva à razão das Escrituras e nunca fora delas. Em segundo lugar, meus irmãos, nessa noite, olhando para o texto,
vemos que o Espírito Santo, habitando nos crentes justificados, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meus irmãos, isso é tão maravilhoso. Nós lemos o texto lá de Coríntios, onde nós vimos que todos os crentes receberam o Espírito Santo. Nós vimos que todos os crentes foram batizados no Espírito, e a todos os crentes foi dado beber do Espírito Santo. Amém, igreja? Mas veja que esse Espírito Santo que está em nós, ele testifica, ele trabalha em nossos corações, nos dando a convicção de que somos filhos de Deus. Veja o que Paulo diz no verso de número 14, ele já disse a respeito da filiação. No verso 14, Paulo diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são filhos de Deus. Aí Paulo diz no verso de número 15: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Embora em algumas traduções a palavra espírito esteja erroneamente traduzida em letra minúscula para espírito, a referência aí, meus irmãos, é ao Espírito Santo de Deus. Todos os crentes receberam o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo de Deus nos leva a termos a certeza de que nós fomos adotados à família de Deus, porque essa é a palavra que ele diz aí: não recebestes o espírito de escravidão, mas recebestes o espírito de adoção. O que significa isso, o espírito de adoção? Quando nós vamos lendo, meus irmãos, as Escrituras, nós vemos que todas as pessoas são filhos ou filhas de Deus por obra da criação, mas nem todos são filhos ou filhas de Deus para a salvação. Todos aqueles que são salvos creem em Jesus como único Senhor e Salvador. Todos aqueles que são salvos receberam o Espírito Santo. Todos aqueles que são salvos receberam a adoção de filhos da parte de Deus. E o Espírito Santo, veja aí o verso de número 15, o Espírito Santo nos leva a clamarmos Abba, Pai. A palavra Abba significa Pai. Alguns tradutores vão traduzir por papaizinho, mas o Espírito Santo, meus irmãos, ele nos dá certeza de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos leva a nos colocarmos na presença de Deus, nos dando a convicção de que Ele é o nosso Pai, e de que como Pai Ele nos ama, de que como Pai Ele está conosco, de que como Pai Ele trabalha para a nossa salvação. Veja o que o Espírito Santo faz. Olhe para o verso de número 16. O próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra testificar significa ele comunica, ele passa ao nosso espírito a convicção de que nós somos filhos de Deus. Amém, igreja? Isso, meus irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que Jesus, na hora do seu batismo, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba, e uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A voz ele ouviu depois de receber ou de descer sobre ele o Espírito Santo. Na tentação de Cristo, por 3 vezes Satanás lhe disse: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, atira-te do pináculo abaixo. Ou seja, o diabo tentou a Cristo na sua filiação, mas Cristo tinha consigo a convicção de que ele era o unigênito do Pai. Nós, meus irmãos, temos a convicção de que somos filhos também. É claro, não somos filhos em essência, como Cristo era filho em essência, mas Deus nos adotou como filhos da sua família, e o Espírito Santo comunica, ele transmite ao nosso espírito que somos filhos
de Deus. E veja o que o apóstolo Paulo diz no verso de número 17. Ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha, meus irmãos, a profundidade disso. Essa é a obra do Espírito. O Espírito nos guia, o Espírito testifica com os nossos corações, aos nossos corações que somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos dá a certeza de sermos herdeiros de Deus. O que significa, meus irmãos, essa herança? Essa herança é uma herança de vida eterna. Essa herança é uma herança de toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Essa herança é uma herança de toda sorte de riquezas no reino da glória. O Espírito Santo testifica isso ao nosso espírito, ele comunica isso a nós. O apóstolo Paulo fala sobre isso também em Gálatas, capítulo de número 4, versos 6 e 7, onde o apóstolo Paulo diz lá: porque se vós sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito Santo, o Espírito de seu Filho, que nos leva a clamar: Abba, Pai. E Paulo diz também lá em Gálatas: se somos filhos, somos também herdeiros. Amém, igreja? Veja que maravilhosa a palavra do Senhor. Veja que glorioso isso que Deus está nos dizendo. Ele nos deu algo que não deu ao mundo. Ele nos deu o seu Espírito, Espírito Santo. E o que diferencia a igreja do não igreja é o Espírito Santo. Em João, Jesus disse que o mundo não vê o Espírito, não percebe o Espírito, o mundo não conhece, não experiencia o Espírito, mas a igreja do Senhor, ela vê o Espírito, ela experiencia o Espírito. O Espírito para nós, meus irmãos, não é uma faculdade. O Espírito para nós, ele é uma realidade presente em nosso meio, presente em nossas vidas. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, habitando nos crentes justificados, ele é o nosso guia. Em segundo lugar, o Espírito Santo, habitando nos crentes justificados, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, habitando nos crentes justificados, nos conforta em nossas aflições. Se os irmãos observarem o verso de número 18, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vamos ler juntos, meus irmãos? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, nesse mundo nós passamos por sofrimentos, nós passamos por aflições. Jesus mesmo disse em João capítulo 16, verso 33, no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições, é um presente contínuo. No mundo estamos sempre passando por aflições, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas, meus irmãos, às vezes parece que não há diferença entre as nossas aflições e as aflições dos descrentes. Parece que somos iguais nas aflições. E às vezes, meus irmãos, os problemas eles vêm como grandes ondas. E parece que vamos submergir, não vamos suportar as aflições. Mas o apóstolo Paulo diz que as aflições do tempo presente, sejam essas aflições no trabalho, sejam essas aflições de enfermidades, sejam essas aflições, meus irmãos, pecados contra os quais lutamos, sejam essas aflições, o que for, elas não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Agora, como nós temos essa certeza? Como nós podemos ter a certeza, ou como nós temos a certeza de que
Deus tem uma glória para nós. O que seria essa glória? Paulo vai explicar no texto. Ele diz no verso de número 21, ele fala da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Liberdade das corrupções dessa vida. No verso 23, Paulo diz que ele fala sobre a adoção de filhos. É interessante porque Paulo diz que, embora fomos adotados, nós seremos adotados. Embora fomos já redimidos, nós seremos ainda redimidos. Porque ainda o pecado está em nós, ainda passamos por aflições. Como nós temos a certeza, a convicção de que a vida não é aqui e de que há algo glorioso para nós depois da nossa morte ou depois do nosso arrebatamento. Paulo diz, meus irmãos, no verso de número 23, veja ali, que nós recebemos as primícias do Espírito. Amém, meus irmãos? É o Espírito Santo de Deus que nos conforta em nossas aflições. É o Espírito Santo de Deus que nos faz ter a convicção de que há uma glória nos esperando. É o Espírito, meus irmãos. A diferença entre o crente e o descrente no sofrimento, a diferença é que o Espírito Santo está conosco, Ele nos sustenta, Ele nos conforta, Ele nos dá a certeza, a convicção de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós nunca estamos sós no sofrimento. O Espírito Santo sempre está conosco. E é tão maravilhoso, porque quando Paulo fala sobre as primícias do Espírito, que nós temos já nesta vida, significa, meus irmãos, que Deus tem algo ainda mais profundo do Espírito para nós, lá na eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, neste deserto, muitas vezes, no vale, passando pelo vale, ali o Espírito Santo está conosco dizendo, suporte esse sofrimento, não murmure contra Deus, há uma glória esperando por você. Em quarto lugar, meus irmãos, o Espírito Santo, habitando nos crentes justificados, nos assiste em nossa fraqueza. Veja ali o verso de número 26, Paulo diz assim, também o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O que significa isso, queridos? Significa que nós somos fracos. Nós somos fracos. Nós somos fracos para orar. É a ênfase maior aqui do texto, mas às vezes nós somos fracos também para virmos à igreja, nós somos fracos nas aflições, nos vemos muitas vezes, nos encontramos em luta contra o pecado e às vezes parece que não vamos vencer o pecado, nós percebemos que ainda em nós há fraqueza, porque nós ainda não fomos glorificados. Mas o Espírito Santo, Ele nos assiste em nossa fraqueza. Se você tem o Espírito Santo, você tem assistência do Espírito. Porque a palavra que aparece aqui por nos assiste, pode ser traduzida por Ele nos ajuda, Ele nos ampara, Ele nos auxilia, Ele é a nossa escora, Ele é o nosso arrimo, Ele é o nosso esteio, Ele é a nossa defesa, Ele é a nossa proteção. Amém, igreja? O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E aí, queridos irmãos, quando passamos por qualquer coisa e nos sentimos fracos, o que nós devemos fazer? Clamar o Espírito Santo. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Em quinto e último lugar, o Espírito Santo habitando nos crentes justificados, Ele intercede por nós. Veja ali o verso de número 26, diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém.
mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, que é Deus, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele está sempre intercedendo por nós. A Bíblia diz que Cristo intercede por nós, mas esta mesma Bíblia também diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. E eu creio que ele intercede por nós nominalmente. Eu creio que o Espírito Santo ora por mim, pastor Manuel, ele ora por você também. Você pode colocar aí o seu nome. Ele está sempre intercedendo por nós, e ele intercede por nós sobremaneira. Isso significa que nós fraquejamos muitas vezes em orar, mas o Espírito Santo nunca fraqueja. Ele está sempre na presença do Pai, orando por mim, orando por você. Ele jamais nos abandonará. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra que aparece aqui com gemidos significa que ele intercede por nós muitas vezes com sofrimento. Ele intercede por nós com aflição. Ele intercede por nós com dor. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele conhece as nossas fraquezas. E ele sofre pelas nossas fraquezas. E ele intercede junto ao Pai por mim e por você. E é por causa das intercessões do Espírito Santo que nós somos mais do que vencedores. E o Espírito Santo intercede por nós. Veja ali o verso de número 27. Segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A ideia que Paulo nos dá aqui é que o Pai se comunica com o Espírito. Porque, veja ali, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Pai e o Espírito se comunicam. E o Espírito, então, coloca diante de Deus Pai a minha vida e a sua vida. E é daí, meus irmãos, que eu creio que vem a perseverança dos santos. Que alguns preferem dizer melhor, a perseverança de Deus nos santos. Porque o Espírito Santo está sempre trabalhando por mim, ele está sempre trabalhando por você. O Espírito Santo conhece as nossas necessidades. As nossas necessidades de segundo plano, ele conhece. E as nossas necessidades de primeiro plano, as nossas necessidades eternas, ele conhece. E eu creio que o Espírito Santo, ele intercede pelas nossas necessidades aqui e pelas nossas necessidades eternas. Ele intercede por nós, não segundo o nosso querer, mas segundo a vontade de Deus, é que ele intercede por nós. Veja, meus irmãos, Paulo nos fala aqui então sobre a vida no Espírito. E por cerca de 20 vezes o Espírito Santo é mencionado aqui em Romanos, capítulo de número 8. E agora, queridos, nós chegamos ao final desse texto. E podemos fazer então o autoexame completo para sabermos sobre a nossa justificação. Para saber se realmente podemos ter a certeza da nossa salvação. E a primeira questão, queridos irmãos, e eu quero colocar aqui 10 questões, rapidamente, é claro. 10 questões para você responder a si mesmo, ou a si mesma. A primeira é: você tem o Espírito Santo habitando em você? Verso de número 9, Paulo diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você tem o Espírito Santo habitando em você? Para saber, responda: você anda segundo a carne ou segundo o Espírito?
o seu andar, a sua vida, o seu caráter interior, a sua consciência é segundo a carne ou é segundo o Espírito? Paulo diz que aqueles que estão na carne cogitam das coisas da carne, a sua mente está nas coisas da carne, mas aqueles que estão no Espírito, das coisas do Espírito. Outra pergunta: onde está o seu coração? O que você deseja? Porque aqueles que desejam as coisas da carne estão na carne, mas aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito estão no Espírito. Onde está a sua inclinação natural, diz o apóstolo Paulo. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Responda. Você se sente vivo para as coisas de Deus? Ou apático? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que vida, que alegria! Ah, não quero ir à casa do Senhor. Você se sente vivo para as coisas de Deus? Porque o Espírito Santo, ele nos faz vivos para as coisas do Senhor. Você tem mortificado os feitos do corpo no poder do Espírito Santo? Ou você tem entregado o seu corpo ao pecado? Responda. Você é guiado pelo Espírito Santo? Responda. Nas aflições, o Espírito Santo, ele comunica com o seu espírito que você é filho de Deus. Você tem essa certeza? Eu sou filho, eu sou filha do Senhor. Outra questão, nas aflições e nos sofrimentos, você sente o conforto do Espírito? O Espírito Santo fala a você, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo diz, olha, há uma glória para você. Suporte as aflições aqui. Tenha por certo que os sofrimentos aqui não podem ser comparados com a glória a qual Deus vai manifestar na sua vida. Você sente a assistência do Espírito Santo nas fraquezas. Paulo diz, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Você sente ali a ajuda, o auxílio do Espírito Santo. E por fim, responda, você reconhece que embora seja uma pessoa imperfeita, porque nós somos imperfeitos, há algo misterioso, algo que você não pode definir, mas que você sabe, que são os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, intercedendo por você, que te mantém de pé na fé. Às vezes eu me pergunto, meus irmãos, o que me mantém na fé? E a resposta é a graça de Deus, as intercessões de Cristo e as intercessões do Espírito Santo. Porque se depender de nós, não há quem se sustente na fé. Meus irmãos, nós temos plenas condições de responder a estas questões, porque o Espírito Santo está conosco, ele habita em nós. E se para todas estas questões você diz sim, sim, eu tenho o Espírito Santo está em mim, eu o percebo, eu experiencio o Espírito Santo, então tenha certeza da justificação. E mantenha-se humilde, clamando, Abba, Pai. Mas se nessa noite você chegou à conclusão de que eu estou longe do Espírito, eu estou longe desta vida no Espírito, mas ao mesmo tempo você sente um chamado irresistível, o chamado do Espírito Santo para ser dele, eu digo a você, entregue-se agora nas mãos do Espírito Santo. Entregue sua vida totalmente a Jesus. Entregue-se totalmente ao Espírito Santo. Não procrastine. Se entregue, se renda, se submeta e busque ter uma vida cheia do Espírito. Talvez você diga, mas há tantos impedimentos. Lance mão de todos os impedimentos.
abra mão de tudo para ser dele, para que a sua vida seja dele. Entregue o leme, entregue o volante, entregue o guidão da sua vida, entregue o controle da sua vida completamente ao Espírito Santo. Entregue o comando, entregue a direção, entregue o governo, entregue o trono do seu coração ao Espírito Santo. Que não seja mais você, mas que seja Ele conduzindo a sua vida. Porque, meus irmãos, enquanto formos nós, não poderemos agradar a Deus, porque a palavra do Senhor é bem clara, aqui em Romanos 8. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Enquanto estivermos a carne, não estaremos sujeitos a Deus, porque aqueles que estão na carne não estão sujeitos à lei de Deus, e nem mesmo podem estar, mas aqueles que estão no Espírito, meus irmãos, transbordam do Espírito, a vida do Espírito flui deles, e assim, queridos irmãos, deve ser a nossa vida. Para concluir, de fato, Lucas 11:13. Lucas vai nos dizer: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E o que diz Lucas 11:13? O Pai Celestial dará o seu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo. Peça mais do Espírito Santo. Se você já tem o Espírito, peça mais do Espírito. Se você se vê vazio do Espírito, diga ao Senhor: Senhor, dá-me o teu Espírito. Encha-me do teu Espírito, Senhor. Senhor nosso Deus, ó Deus bendito, te louvamos, Senhor, porque grande é o teu amor, grande é a tua misericórdia. O Senhor, vendo a nossa incapacidade, derramou sobre a tua igreja o teu Espírito. Todos nós fomos batizados em um Espírito, em um só Espírito, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Pai amado, nós te louvamos por isso. Agora, Pai, é preciso que essa vida no Espírito se manifeste em nós. É preciso, Pai, que conheçamos o teu Espírito Santo, não da letra, mas da vida. É preciso, Senhor, experienciarmos o Espírito Santo. Por isso, Pai, pedimos em nome de Jesus, que o teu Espírito venha sobre nós, que ele seja dado de fato a todos nós, aqueles que ainda não o têm, mas que estão pedindo a Ti nessa noite o Espírito, aqueles que estão, Pai, buscando o Espírito, e de fato talvez alguns buscarão durante a semana, aqueles que estão batendo na Tua porta, Senhor, que recebam o Teu Espírito, para que a vida, Senhor, para que a nossa vida não seja na carne mais, como fora outrora, mas que a nossa vida, Senhor, seja no Espírito, para que possamos de fato Te agradar. Ó Deus, tem misericórdia, tira de nós o coração de pedra, dá-nos o coração de carne, coloque o Teu Espírito dentro de nós e faz-nos viver para a Tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Meus irmãos,